na aula nós vimos como os olhos dela crescia e ela foi ficando assustada. Porque ela viu a grande diferença entre você sair do livro, da teoria, para o mundo real de falar, de ouvir, de ter contato com outras pessoas, de contactar alguém que você não consegue se comunicar em português. Nós passamos um período no Brasil e a minha esposa estava comigo exatamente no curso onde eu estava dando aula. Então nós tivemos uma aluna, alguém que veio para a aula, né, principalmente porque tínhamos uma visitante, a Dorota, da Polônia, falando inglês, e nossa aula ia ser diferente. E essa aluna, que já estudava inglês há mais ou menos 5 anos, ela estudava e ela se dedicava, ela sabia gramática. Mas na aula nós vimos como os olhos dela crescia e ela foi ficando assustada. Por quê? Ela viu a grande diferença entre você sair do livro, da teoria, para o mundo real de falar, de ouvir, de ter contato com outras pessoas, de contactar alguém que você não consegue se comunicar em português. A outra diferença são dos alunos, são pessoas que eu conheço, principalmente na Europa, onde nós moramos, pessoas que nunca foram a uma escola, nunca tiveram curso, mas elas estão expostas ao idioma diariamente, ouvindo, falando ou na rua. Então elas começam falando, elas começam exatamente já com essa exposição. Fica muito mais fácil então para você depois sentar e você ler alguma coisa e você estudar. E os alunos que vêm de jogos, que jogam, que interagem com pessoas do mundo inteiro, são alunos diferentes. Eles têm uma pronúncia perfeita, eles conseguem desenvolver quase que naturalmente. A minha maior dificuldade como professor são os alunos que estudam inglês. E isso parece chocante, mas são essas pessoas que têm um grande bloqueio, porque elas acham que precisam falar perfeitamente, que a gramática precisa ser perfeita, e que elas vão precisar tirar muitas horas durante o dia, continuar separando horas para estudar, que elas precisam comprar vários livros de inglês, que eles precisam enfiar a cabeça na gramática, e esses são os alunos que desenvolvem menos no meu curso. Os alunos que desenvolvem mais rápido são aqueles alunos que vêm com zero inglês, nunca estudaram antes, nunca viram um livro de inglês e agora eles começam a trabalhar, começam a ouvir, começam a aprender as frases de maneira perfeita. Eu tenho um exemplo de uma mãe e uma filha que estudam comigo. A filha já fala inglês, já estuda inglês há muitos anos. Ela é fluente em inglês, mas ela tem muitos erros, ela tem muita dificuldade. E sempre que eu mostro para ela que não é assim que se fala, ela quase chora, porque ela diz: eu aprendi a minha vida inteira dessa forma. Professor repetindo, falar dessa maneira, ou não explicando isso. E mesmo sendo fluente, ela tem uma dificuldade grande de quebrar esses erros, quebrar o paradigma. Então começamos a dar aula, eu e a Dorota, juntos dar aula para a mãe dela. Eu nunca tinha estudado inglês antes. E o interessante é que a mãe tem mais facilidade para aprender, principalmente pronúncia de palavras que a filha não consegue falar. Nós estamos falando de uma senhora de 65 anos, ela é uma advogada, mas que nunca estudou antes e decidiu estudar agora porque ela quer viajar. E eu vou percebendo como, para ela que nunca estudou inglês antes, como o inglês cai como uma luva. Ela vai aprendendo, então você consegue, uma coisa mais limpa, vazia, colocar muito melhor conteúdo. Dá uma olhada como nossos alunos aprendem inglês de zero à fluência, com aulas curtíssimas, diárias, onde você aprende a frase do dia, aquela frase que você precisa memorizar. Visita o nosso website, se inscreva e você vai ter acesso a 1 semana de aula grátis. Então você vai ver como funciona nosso método de aprender inglês como esporte, não como uma ciência.